Estamos iniciando mais um programa. Quer saber o que é blefaroespasmo e intolerância alimentar? E os cuidados que devemos ter antes de fazer uma tatuagem? Ou aprender aquela receita deliciosa para o seu almoço de fim de semana? Então fique ligado no seu canal de saúde e bem-estar que começa agora. Bom dia! A partir de agora você acompanha mais um programa Viva Bem. Novamente quero agradecer aos nossos patrocinadores pela parceria e a todos que assistem e colaboram para a realização do nosso programa. E para abrir a nossa programação de hoje, vamos buscar saber o que é blefaroespasmo. Você sabe o que é? Não? Pois então acompanhe as respostas com o oftalmologista Edilton Cabral no quadro Você Entrevista. O blefaroespasmo, ela é uma doença, idiopática, ou seja, ela é uma doença que ainda não se tem ao certo a causa, uma doença rara que afeta mais as mulheres do que os homens e que tem como principal sintoma um espasmo, ou seja, uma movimentação anômala da pálpebra que faz muitas vezes com que esse paciente fique incapacitado funcionalmente, ou seja, tem alguns pacientes que desenvolvem um tremor palpebral inicialmente e que esse tremor pode levar até ao fechamento do olho funcionalmente, e que visualmente, até esteticamente, fica uma patologia que leva a uma alteração funcional muito grave nesse paciente. As mulheres, os pacientes numa faixa etária entre 50 e 60 anos é quando isso acontece. Alguns pacientes jovens podem desenvolver também, mas a faixa etária mais acometida é entre os 50 e 60 anos de idade. Uma doença ainda idiopática, existem algumas teorias para o surgimento da doença. O que se sabe é que alguns fatores podem desencadear, como estresse, como a leitura, exposição à luz, e alguns fatores também podem fazer com que diminua, um tratamento clínico também baseado em terapias anti-estresse, em caminhadas, podem fazer com que esses sintomas diminuam também. Aí a gente tem algumas medicações que hoje não têm resultados muito bons e o principal tratamento, já nos casos em que se tem uma alteração funcional, ou seja, que o olho do paciente chega a ficar fechado pelos espasmos, associados o espasmo no músculo orbicular, que é um músculo que fica ao redor do olho, e também os espasmos que acontecem na parte superior, nos músculos da face. Esse tratamento ele já entra na fase da injeção da toxina botulínica, que é esse botox que é utilizado também para os tratamentos estéticos. Essa mesma toxina também é usada para paralisar essas contrações do músculo orbicular, e fazerem com que esse paciente fique com esse olho aberto. Normalmente esse paciente tem que fazer aplicações entre 3 e 4 meses, normalmente é o tempo que dura o tratamento. Então ele tem que estar fazendo esse tratamento de repetição. E o tratamento cirúrgico é reservado também para os pacientes que não conseguem melhorar essa função com a toxina botulínica ou que não toleram a toxina botulínica. É um tratamento muito agressivo em que é retirado o músculo orbicular da pálpebra, que é o músculo que faz essa contração involuntária. Quem vai diagnosticar isso é o oftalmologista, porque existem outros tremores causados por doenças externas do olho, por exemplo, associadas a doenças extrapiramidais como o Parkinson, que devem entrar no diagnóstico diferencial. Não é todo tremor na face e nem todo tremor na pálpebra que será blefaroespasmo. Quem vai diferenciar isso é o médico oftalmologista. Muitas vezes, algumas pessoas procuram também o neurologista pela contração involuntária, por algumas variantes do blefaroespasmo que podem também afetar, causar movimentos anômalos da mandíbula, do restante do rosto.
Mas quem vai fazer o diagnóstico do blefaroespasmo e fazer o tratamento é o médico oftalmologista. Essa foi a sugestão de pauta do Américo, que trabalha na Secretaria Municipal de Educação. E você também pode nos enviar sua sugestão. Basta entrar em contato conosco através do nosso blog ou diretamente por e-mail. Vamos ao nosso intervalo e no próximo bloco você saberá mais sobre intolerância alimentar e os cuidados que devemos tomar antes de fazer uma tatuagem. Não saia daí! Dani é elegante. Dani é moderna, é atual. Dani tem estilo. Dani é marcante. Dani Confecções e Calçados. Mais que uma loja, um jeito de ser. Olá! Agora nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza interessa a você. Todo mundo está cansado de saber o que o cloro causa aos seus cabelos, não é verdade? Eles ficam ressecados, quebradiços, sem brilho, um terror. Pois é, mas esse problema tem solução. Essa é a Super Ducha Purifique. Uma ducha que, além de reduzir o cloro da água, ainda dá um verdadeiro banho de beleza e vitalidade em seus cabelos com esse refil de vitamina C. A vitamina C é um poderoso antioxidante que ajuda na redução de radicais livres. Ela dá mais brilho e força aos cabelos, ajuda na elasticidade da pele e uma série de outros benefícios. Com a Super Ducha Purifique, seu cabelo vai ficar muito mais forte e brilhante. Na hora de usar cremes e condicionadores, você vai sentir a diferença. Super Ducha Purifique, uma forma simples e acessível para você dar o melhor tratamento aos seus cabelos. Afinal, ninguém entende de água como a Purifique. Por dentro ou por fora, a Purifique leva sempre o melhor da água até você. Seja com a Super Ducha ou com sua linha de purificadores de água. Purifique, o melhor da água para você. Você conhece alguém que sente-se mal ao ingerir alimentos como leite ou algum tipo de grão? Essa pessoa pode sofrer de intolerância alimentar ou ter alergia. E para esclarecer um pouco mais, o programa Viva Bem levou as principais dúvidas ao nutricionista. Saiba a partir de agora. Doutora, o que é a intolerância alimentar? A intolerância é a falta da enzima, que é a lactase, que faz a ingestão, que quer dizer, metaboliza a lactose, que é o açúcar do leite. A alergia alimentar já é uma proteína que contém no alimento, e essa que é a parte que o organismo, ela é do sistema imune, né? O organismo encontra essa proteína como se fosse uma defesa do organismo, né? A intolerância, ela vem como do leite, né? Que é do açúcar do leite. Pode ser de grãos, que vem do glúten. Também pode ser de alimentos como o marisco, né? Como fruto do mar. Pode ser de um corante, ou pode ser de emulsificante de medicamentos, que são os sabores de medicamentos, e pode ser de conservante de alimentos. Quando é de conservante de alimentos, então quando é dos corantes, emulsificante, você tem que ler o rótulo dos alimentos para ver se não contém, né? E no caso da alergia? A alergia também já é do alimentos, né? Pode ser também vamos supor, de algum alimento. Pode ser de peixe, ou do camarão, que são os frutos do mar, né? Pode ser de um medicamento. O que a pessoa deve observar para saber se ela tem uma intolerância, né? Ou apenas uma alergia? Vai observar nos exames, né? Os sintomas, eles são parecidos, que são o quê? Do abdominal, são diarreias, vômitos,
Então o médico vai fazer o exame, vai diagnosticar o paciente, ou vai fazer um exame clínico, vendo o que é que ele está ingerindo, né? Então vai fazer um exame. Com isso vai descobrir se é intolerância ou a tolerância alimentar, então a alergia alimentar. E fazendo esses exames clínicos é assim, você vai ter um alimento um determinado dia daquele alimento. Aí você vai, vamos supor, uma semana fazendo a alimentação daqueles alimentos. Se aparecer a alergia ou algum desses sintomas, dores abdominal, diarreia, aí vai eliminando esses alimentos. Aí passa uns dias sem comer, ingerir esses alimentos, aí depois volta de novo fazer o uso desses alimentos. Aí vai descobrir. Ah, sim. E assim, há algum tratamento? Não, como a da lactose, do leite, existe a lactase, né? Que você, tomando a lactase, que é enzima digestiva, né? Vai melhorar mais, né? A intolerância. Para os outros, você tem que eliminar esse alimento, né? Tem que eliminar porque é ele que está causando. Aí isso, a gente tem que ter cuidado. Se, por exemplo, se aquele alimento que for o leite, como ele é rico em cálcio, você tem que, na alimentação, substituir aquele alimento que está causando, né? Outros alimentos para substituir nessa dieta desse paciente, né? Procurar um profissional mesmo de saúde, né? Fazer um diagnóstico para esse profissional, fazer exames como clínico, como laboratorial, para descobrir mesmo se tem intolerância ou alergia alimentar, né? Porque os sintomas dos dois é bem parecido, né? Você sente os mesmos sintomas. Então, para você descobrir em cima dos exames, que vai fazer o exame para ver se tem a falta dessa, como da intolerância, se tem a falta dessa enzima, que é a lactase, e da alergia, você vai já fazer outros exames também, como tirando os alimentos ou fazendo outros exames que o médico vai prescrever.